Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: as genealogias, baseado no capítulo 5 de Gênesis, versículos 1 a 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 5. As primeiras palavras do capítulo são o título ou conteúdo de todo o capítulo. É o livro das gerações de Adão. É a lista ou catálogo da posteridade de Adão, não de toda, mas apenas da santa semente que era a sua essência, Isaías 6, verso 13, e de quem, conforme a carne, Cristo veio, Romanos 9, verso 5. Elas mencionam os nomes, idades e o tempo de vida daqueles que foram os primeiros sucessores do primeiro Adão na custódia da promessa e os ancestrais do segundo Adão. A genealogia começa com o próprio Adão. Aqui temos, ponto número 1, sua criação, versículos 1 e 2, onde temos uma breve repetição do que existia antes, de forma geral, em relação à criação do homem. É isto que precisamos ouvir frequentemente e com o que devemos cuidadosamente nos familiarizar. Observe aqui, primeiro, que Deus criou o homem. O homem não é o seu próprio criador. Por isso, ele não pode ser o seu próprio Senhor. Mas o autor de sua existência deve ser o guia de seus movimentos e o centro deles. Segundo, que houve um dia em que Deus criou o homem. Ele não existia desde a eternidade, mas desde ontem. Ele não foi o primogênito, mas o mais jovem da criação. Terceiro, que Deus o fez à sua própria semelhança, justo e santo, e, portanto, sem qualquer dúvida, feliz. A natureza do homem assemelha-se à natureza divina mais do que a de qualquer das criaturas deste mundo inferior. Quarto, que Deus o criou macho e fêmea, verso 2, para o mútuo consolo deles, bem como para a preservação e crescimento da sua espécie. Adão e Eva foram ambos feitos diretamente pela mão de Deus, ambos feitos à semelhança de Deus, e, portanto, não há aquela grande distância e desigualdade entre os sexos que alguns imaginam existir. Quinto, que Deus os abençoou. É comum que os pais abençoem seus filhos. Assim Deus, o Pai de todos, abençoou aos seus. Porém, os pais terrenos podem somente pedir uma bênção. É prerrogativa de Deus disponibilizá-la. Isto se refere principalmente à bênção do crescimento, não excluindo as outras bênçãos. Sexto, que o Senhor chamou de Adão. Adão significa terra, terra vermelha. Assim sendo, Deus lhe deu este nome. O próprio Adão deu nome ao restante das criaturas, mas ele não devia escolher o seu próprio nome, para que ele não assumisse algum título pomposo e glorioso.
Mas Deus lhe deu um nome que seria uma lembrança constante para ele da simplicidade de sua origem, e obrigá-lo a olhar para a rocha de onde fora cortado, e para a caverna do poço de onde foi cavado. Isaías 51, verso 1. Aqueles que são tão aparentados ao pó têm pouca razão para se orgulhar. O precioso Senhor deu esse nome a ambos, ao homem e à mulher. Sendo inicialmente um só por natureza e depois um só pelo casamento, era adequado que ambos tivessem o mesmo nome como sinal de sua união. A mulher da terra, terrena assim como o homem. Ponto número 2. O nascimento de seu filho Sete, verso 3. Ele nasceu no 113º ano da vida de Adão. E, provavelmente, o assassinato de Abel não ocorrera muito tempo antes. Muitos outros filhos e filhas nasceram de Adão, além de Caim e Abel, antes disso. Porém, nada é comentado sobre eles, porque uma menção honrosa deve ser feita apenas ao nome daquele em cujos lombos estariam Cristo e a Igreja. Mas o que é mais perceptível aqui, com relação a Sete, é que Adão o gerou à sua própria semelhança, à sua imagem. Adão foi feito à imagem de Deus, porém, quando ele caiu e se corrompeu, ele gerou um filho à sua própria imagem. Pecaminoso e desonrado, frágil, mortal e desprezível, como ele próprio. Não apenas um homem como ele próprio, formado de corpo e alma, mas um pecador como ele próprio, culpado, insolente, degenerado e corrompido. Até mesmo o homem que é conforme o coração do próprio Deus reconhece a si mesmo como concebido e nascido no pecado. Salmo 51, verso 5. Esta era a semelhança do próprio Adão, o reverso da semelhança divina na qual Adão foi feito. Mas, tendo ele mesmo a perdido, ele não podia transmiti-la à sua semente. Note que a graça não corre no sangue, mas a corrupção sim. Um pecador gera um outro pecador, porém um santo não gera um outro santo. Ponto número 3. A sua idade e morte. Ele viveu, ao todo, 930 anos e então morreu, de acordo com a sentença que lhe foi imposta: ao pó voltarás. Embora ele não tenha morrido no dia em que comeu o fruto proibido, mesmo assim, naquele dia exato, ele se tornou mortal. Então ele começou a morrer. Toda a sua vida posterior nada mais foi do que um adiamento, uma vida condenada à perda e ao confisco. Além disso, foi uma vida agonizante e debilitada. Ele não era apenas como um criminoso condenado, mas como alguém já crucificado, que morre lentamente, pouco a pouco.